Camboja exporta bilhões de dólares em mercadorias todos os anos, mas transportar essas mercadorias nunca foi simples. Um caminhão que sai de Phnom Penh normalmente reduz a velocidade ao chegar aos arredores. Ele enfrenta longos congestionamentos em rodovias estreitas, atravessa cidades sem estrutura para cargas pesadas e segue até a fronteira. Agora pense no que acontece depois. Esse caminhão ainda precisa chegar ao Vietnã, ir aos portos perto de Ho Chi Minh e enviar as mercadorias aos mercados globais. Cada atraso nesse percurso eleva o custo. Para um país que busca expandir a manufatura, esses atrasos são mais relevantes que qualquer outra coisa. Por anos, isso foi uma das maiores limitações do Camboja. O problema não é mão de obra ou demanda, mas a ausência de infraestrutura ágil e confiável para transportar mercadorias em grande escala. Então a China interveio com um projeto que parece simples à primeira vista, mas que traz implicações muito maiores por trás. O projeto central dessa mudança é a Via Expressa Phnom Penh BEV, rodovia principal feita para transformar o transporte de mercadorias no Camboja e além de suas fronteiras. A Via Expressa se estende por cerca de 135 quilômetros, ou aproximadamente 84 milhas, ligando Phnom Penh diretamente a Bavé, um dos pontos de fronteira mais movimentados do país. A construção começou oficialmente em 7 de junho de 2023 e tem conclusão prevista para 2027. Ela está sendo construída como rodovia de 4 faixas, com 2 em cada sentido e espaço para futuras expansões se a demanda aumentar. Ao contrário das estradas tradicionais, esta via expressa elimina praticamente tudo o que reduz a velocidade dos veículos. Não há cruzamentos diretos cortando o tráfego. Entradas e saídas são limitadas e controladas, e o tráfego local não se mistura com o transporte de carga de longa distância. Só isso já permite que os veículos mantenham velocidades estáveis, normalmente na faixa de 100 a 120 km por hora. O custo total fica na faixa de 1,6 a 1,7 bilhão de dólares, tornando-se um dos maiores investimentos em infraestrutura no Camboja nos últimos anos. Mas isso não se trata apenas de distância ou custo, é sobre o que essa estrada conecta. A estrada em si não está ali por acaso. Ela segue um dos corredores econômicos mais importantes do Camboja, ligando a capital diretamente à fronteira com o Vietnã. Após chegar a Bav, os caminhões acessam a rede rodoviária do Vietnã e seguem aos portos próximos a Ho Chi Minh, de onde as mercadorias são enviadas mundialmente. Essa conexão é importante, pois o Vietnã já tem infraestrutura de exportação, portos de águas profundas e acesso rápido às rotas marítimas globais. Já o Camboja tem tido dificuldades para atingir esse nível de conectividade. Então, em vez de construir tudo do zero, essa via expressa conecta o Camboja a um sistema já existente que já funciona. O projeto conta com apoio chinês, tanto financeiro quanto na construção. Isso faz parte de um padrão maior, em que a China investe em corredores de transporte ligando economias menores a grandes redes regionais de comércio. Se você comparar isso com o que existia antes, a diferença é clara. Antes, os caminhões usavam estradas nacionais com tráfego misto, paradas frequentes e atrasos imprevisíveis. Agora, esta via expressa introduz um sistema de acesso controlado, projetado para velocidades constantes, maior capacidade e menos interrupções. Então, essa estrada não conecta apenas 2 cidades. Ela integra o Camboja a um sistema de exportação já existente que já lida com grandes volumes de forma eficiente. Construir uma via expressa de 135 quilômetros pode parecer simples, mas o trecho entre Phnom Penh e Bav traz uma série de desafios que atrasam até mesmo projetos de grande escala. O terreno nessa região é majoritariamente plano, mas isso não torna o trabalho mais fácil. Grande parte do leste do Camboja fica em terras baixas, que alagam durante a estação chuvosa. Quando a água sobe, o solo enfraquece e os equipamentos pesados não operam com eficiência. Antes de buscar velocidade, as equipes precisam lidar com as condições do solo. Engenheiros constroem trechos elevados da estrada para manter a via expressa acima das inundações. Essas estruturas elevadas permitem que a água passe por baixo sem danificar a estrada.
Em outras áreas, sistemas de drenagem estão sendo instalados ao longo da rodovia para controlar o fluxo de água e evitar danos a longo prazo. A fundação é uma das etapas mais críticas ainda em andamento. O solo mole não aguenta tráfego pesado de cargas por muito tempo, então as equipes reforçam o terreno com camadas de material compactado. Esse processo leva tempo, porque cada camada precisa se assentar corretamente antes que a próxima etapa comece. Apressar essa parte cria problemas a longo prazo, então o progresso aqui é constante em vez de rápido. Ao mesmo tempo, a construção está acontecendo em várias seções da rota. Ao invés de construir a estrada de uma ponta a outra, equipes trabalham simultaneamente em diferentes trechos. Há equipes de terraplanagem limpando o terreno, equipes de pavimentação preparando superfícies de estrada em outra e a construção de pontes acontecendo mais adiante no corredor. Essa abordagem acelera o cronograma geral, mas também exige uma coordenação rigorosa. E ainda há o fator sazonal. Durante as chuvas intensas, o progresso desacelera. Os equipamentos não funcionam bem em áreas alagadas ou lamacentas, exigindo a interrupção de etapas da construção até as condições melhorarem. Então, embora a via expressa esteja avançando, não é um processo linear e ininterrupto. É uma construção em fases, com diferentes trechos avançando em velocidades diferentes, dependendo do terreno, do clima e da logística. E isso levanta uma questão importante. Se construir essa estrada é tão complexo, por que a China está investindo tanto para que isso aconteça? A via expressa Phnom Penh-Ba Vie conta com apoio de empresas chinesas ligadas ao Estado e segue o modelo de construção operação-transferência. Isso significa que a empresa que financia e constrói a estrada também irá operá-la por anos determinados, arrecadar pedágios e só então transferir a propriedade ao governo cambojano. Então isso não é apenas construção, é um investimento de longo prazo. E esse projeto se encaixa em um sistema muito maior, conectado à iniciativa Cinturão e Rota. Por todo o Sudeste Asiático, a China tem financiado estradas, ferrovias, portos e projetos de energia que conectam economias menores a grandes rotas comerciais. A lógica é simples. Se as ligações de transporte melhoram, o fluxo comercial aumenta. E quando o fluxo comercial aumenta, ambos os lados se beneficiam. Para o Camboja, isso representa acesso à infraestrutura que demoraria muito mais para ser construída apenas com recursos internos. Para a China, isso representa laços econômicos mais fortes, mais influência nas redes logísticas regionais e melhor conectividade nos principais corredores do Sudeste Asiático. Mas também existem preocupações que acompanham esse modelo. Por ser financiado e operado por entidades chinesas, surgem dúvidas sobre controle a longo prazo, precificação dos pedágios e fluxo de receitas. Há também preocupações sobre a influência crescente de investidores externos na infraestrutura crítica. Ao mesmo tempo, os apoiadores argumentam que, sem esse tipo de financiamento, projetos como este levariam décadas para se concretizar, se é que aconteceriam. A situação não é unilateral. O Camboja obtém desenvolvimento de infraestrutura mais rápido e melhor conectividade. Por outro lado, o país fica mais atrelado à rede econômica da China. E se essa via expressa funcionar como os planejadores esperam, o impacto vai muito além do transporte. Vamos começar pela estrutura da economia. O Camboja depende do setor de vestuário, agricultura e manufatura de baixo custo. Esses setores dependem das exportações e da agilidade na chegada das mercadorias aos mercados internacionais. Com melhorias no transporte, toda a equação muda. Fábricas podem operar com prazos menores, exportadores podem se comprometer com prazos de entrega mais rápidos e compradores internacionais ter mais confiança na confiabilidade do fornecimento. É assim que os países avançam nas cadeias de suprimentos. Observe também a geografia. A infraestrutura não só transporta mercadorias, mas redefine onde ocorre a atividade econômica. As áreas ao longo da rota entre Phnom Penh e Ba Vie começam a ganhar valor porque oferecem acesso direto a um corredor de alta velocidade. É aqui que zonas industriais, armazéns e centros logísticos começam a se concentrar. Terrenos que antes tinham uso comercial limitado passam a fazer parte de um corredor de comércio. Esse padrão foi visto em países como o Vietnã. Com a expansão das vias expressas, as zonas de manufatura também cresceram.
Cidades ligadas às rodovias cresceram mais rápido, atraíram mais investimento estrangeiro e se integraram mais às redes globais de produção. Camboja agora tem a base para seguir um caminho semelhante, mas há uma condição para isso. Infraestrutura sozinha não garante crescimento. São necessários sistemas de apoio, processamento ágil nas fronteiras, políticas estáveis, mão de obra qualificada e investimentos constantes. Sem esses fatores, nem a melhor rodovia atinge seu potencial. Também existe a questão da escala. Uma via expressa melhora um corredor, mas para uma transformação em nível nacional, vários corredores precisam se conectar, formando uma rede em vez de uma única rota. O Camboja já começou a seguir nessa direção, com projetos que ligam Phnom Penh aos portos costeiros e agora às fronteiras internacionais. Se essa rede continuar a se expandir, o sistema logístico do país começa a passar de fragmentado para integrado. E é aí que o impacto de longo prazo fica claro. Essa via expressa não é a etapa final. É uma peça inicial de um sistema maior que pode transformar como o Camboja produz, transporta e exporta mercadorias na próxima década. Agora, aqui vai uma pergunta para você. Se a China seguir expandindo conexões no Sudeste Asiático, isso muda como toda a região negocia com o mundo? Diga sua opinião nos comentários.